Veja no ICL Notícias, segunda edição. Diplomacia paralela. Depois de ser indiciado pela PF, Bolsonaro se junta à micareta da extrema-direita e vai se encontrar com Milei. Golpe baixo. Coach Pablo Marçal usa drama familiar para atacar a adversária nas eleições, Tabata Amaral. Ele insinuou numa entrevista que meu pai morreu por minha culpa. Cadê o governador? Até que eu não tô nem aí. Lula vai a São Paulo para a inauguração e Tarcísio de Freitas dá no pé. E tô aqui. E não adianta tentar criar caso comigo. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos no ar ao vivaço nessa sexta-feira, dia 5 de julho de 2024, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e agora também na Pop TV, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 23.1 e também 45.1 em Sobradinho. Muito boa noite, meus queridos Chico Sá. Boa noite. Rodrigo Viana. Boa noite, Gabi, Chico e todas e todos. Firmes e fortes, né? Sextou nessa sexta-feira. Olha, o chat está numa festa só. Já começaram os brindes. Já começou a abrir champanhe? Lá já começou. Que é isso. Abriram os trabalhos? Abriram os no trabalhos. Chat, aqui não. No chat. Aqui é a coisa séria, pelo menos até 7h30. É, exato. Depois a Jurubeba está liberada pelo Chico Sá. É ele que libera aqui a gente. Você viu que o Chico está com um livro aqui em cima da mesa, Gabi? Opa, aproveito amanhã, quem estiver em São Paulo, Feira do Livro, 17 horas. No Pacaembu, né? Pacaembu, aquele autógrafo caprichado, selfie, beijos, abraços. Gente, não dá para perder essa oportunidade, né? De ver esse homem elegante. Bom, obrigado, queridos. Obrigado pelo jabá. Amei. Não, para você tudo. Para você tudo, Chico Sá. Boa, obrigado. E a gente ainda tem muita notícia por aqui, né, gente? Hoje vem Valberagra aqui, jurista. Ele que é especializado em direito eleitoral vai conversar com a gente sobre o indiciamento de Jair Bolsonaro, o que vem a partir de agora, expectativas, né? Muita gente já está aí, mas e aí? Vai rolar prisão? Vai ter cadeia? Não vai? E os outros indiciados? Está faltando gente? E o Nelson Piquet? Gente, tudo isso, aproveitem e mandem aqui no chat as dúvidas que vocês têm, que o Valberagra vai conversar Gabi, com a gente. tem que lembrar que o Agra foi o homem responsável, como advogado, por tornar Jair Bolsonaro inelegível. Então, não é qualquer convidado, não. Vai ser muito legal. Vai ser muito bom. Ele que vem para tirar todas as nossas dúvidas. E também a gente vai falar sobre os desdobramentos. O dia seguinte ao indiciamento, o que vem por aí, né? E o Xandão, ele está recebendo, né? Ele recebe e esse relatório ele encaminha para a PGR, que toma a decisão de tornar réu ou não. A gente vai continuar acompanhando essa história. Quem vem também hoje, Cristina Serra, nossa querida Cristina Serra. A gente vai conversar com ela sobre o ataque do coach Pablo Marçal contra a deputada Tabata Amaral. Outro assunto que a gente conversa com a Cris Serra é esse evento da extrema-direita lá no Sul, CEPAC, né? Chico Sá também está acompanhando essa história. Olha, vai ser muito interessante do ponto de vista do bizarro, esse encontro, né? Porque é o Bolsonaro pela primeira vez no evento público depois do indiciamento das joias. Então, devem fazer aquele desagravo, né? Aquele apoio, aquela solidariedade para o ex-presidente, mas muito bom acompanhar essa história. Muito bom, e a gente traz, Rodrigo, para a gente começar a nossa conversa nessa sexta-feira, um apanhado, porque essa história que chegou ontem no indiciamento das joias, e a gente falou das vacinas também, que já foi um indiciamento em março, é longa e vai ter mais desdobramentos, né? Exato, eu acho é o grande assunto da semana. Bolsonaro indiciado pelo roubo de joias, né? São 3 casos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. O caso da falsificação das cadernetas de vacina, o caso do roubo de joias e o golpe de Estado, o envolvimento dele com a tentativa de golpe de 8 de janeiro. E ele está indiciado, portanto, está concluída a investigação por parte da Polícia Federal e o material foi todo enviado para a Procuradoria-Geral da República. E agora cabe ao procurador oferecer a denúncia
ou não. Ou até, como explicou ontem aqui o Guilherme Amado, pode pedir um complemento de investigações e tal. Mas, muito provavelmente, está concluída essa fase e cabe agora a denúncia pela Procuradoria-Geral da República. Importante ressaltar, ontem a gente falou bastante disso aqui no Série Notícias segunda edição, até porque aconteceu no fim da tarde, a gente falou bastante. Peculato. O Bolsonaro foi indiciado por 3 crimes. Um deles é o peculato. Tem também a formação de quadrilha e a lavagem de dinheiro. O peculato envolve desvio de recursos por parte de funcionário público, né? E pode chegar a pena, se for condenado por isso, a 12 anos. Então é cadeia mesmo. 12 anos já não começa em regime aberto, começa já preso. É uma pena alta. Assim como pode ser alta a pena para o crime de golpe de Estado. A gente já falou aqui, se o pessoal da base, que quebrou tudo na praça dos 3 poderes, pegou 17 anos, em alguns casos 12, mas vários pegaram 17 anos, presume-se que a turma aí da liderança vai pegar 22 anos. Então, primeiro ponto a destacar é o tamanho das penas e o fato de que provavelmente o Bolsonaro vai para a cadeia se for condenado. A gente está aguardando o devido processo legal, ao contrário do que fizeram no caso da Lava Jato, aquele atropelo, etc. e tal. Bom, então, o primeiro ponto é o desdobramento em relação às penas, né? Só um dos casos até agora com um indiciamento completo. É claro que no caso da vacina já tinha havido um primeiro indiciamento, aí voltou para a polícia. Então, mas no caso das joias é o que está mais avançado. A questão das penas, que o Bolsonaro vai ter que encarar. O segundo ponto, que ontem a gente falou, mas eu acho que eu queria destacar de novo aqui, Gabi e Chico, é como é que esse caso das joias traz de volta para o cenário do crime militares. Eles estão quietos, né? Eles sumiram. A gente não ouve mais falar do Augusto Heleno, do Braga Neto, dessa tropa militar, literalmente, que ocupou o Estado brasileiro nos 4 anos de mandato do Jair Bolsonaro. Os militares tinham sumido, só que agora eles aparecem. Olha, o Bolsonaro conseguiu incluir, ao lado dele, nos indiciamentos, o almirante Bento Albuquerque. A gente até tem a imagem aqui para relembrar, o almirante Bento Albuquerque era ministro das Minas e Energia. E ele simplesmente aparece em imagens na tentativa de resgatar joias que foram apreendidas na alfândega no aeroporto de São Paulo. Então, o Bolsonaro consegue colocar no cenário do crime um almirante, o mais alto cargo da Marinha Brasileira, Bento Albuquerque, por envolvimento no caso das joias. E consegue também trazer um general, o general Mauro Lorena Cid, também indiciado, mais alto grau no Exército. Então, nós já temos indiciamentos de um almirante e de um general, por roubo, gente, por roubo de joias. Isso é importante. Eles voltam, nós voltamos a falar deles. O Mauro Lorena Cid, que é o pai do Mauro Cid, que tirou fotografia de um dos kits de joias chegando nos Estados Unidos, porque ele tinha um cargo lá na Apex de Miami, um cargo, olha, né, que era assim, sob encomenda, trabalhava pouco e cumpria muitas tarefas para o Bolsonaro, que é um amigo dele. Então, 2 oficiais do mais alto grau indiciados. Conseguiu também o indiciamento de 2 no segundo grau, coronel e tenente-coronel. O filho do Mauro Lorena, o Mauro Cid, é um tenente-coronel, também indiciado num caso de roubo. Aí já estou falando do filho. Olha aí, o famoso Mauro Cid, é o rosto mais conhecido dessa tropa bolsonarista, mais um militar. E o Marcelo Câmara, coronel do Exército. Nós citamos ontem aqui, olha aí. Esse aqui é mais discreto, não aparecia tanto, mas estava sempre ao lado do Bolsonaro. Tanto que você consegue recuperar fotografias em cerimônias. Aqui o Augusto Heleno em primeiro plano e o Marcelo Câmara em segundo plano. Então, os militares de volta ao cenário do crime. Isso é importante para a gente observar. Então, a pena do Bolsonaro, a presença dos militares. E aí, um outro desdobramento que fica. O Bolsonaro indiciado e, eventualmente, até denunciado pela Procuradoria-Geral da República ainda neste ano. Ele fica mais fraco politicamente também? A minha impressão é que sim. Olha, a gente fala bastante disso aqui. A nossa turma, o pessoal assim democrata, o pessoal mais progressista, tem uma espécie de um complexo de achar que do outro lado são muito mais poderosos. Eles entendem de rede social, eles fazem, eles acontecem, eles são muito fortes. Olha só, eles põem gente na rua.
E a gente costuma dizer aqui, põe gente na rua, fazem barulho, a gente tem que respeitar os inimigos porque eles são fortes, mas eles perderam a eleição estando no poder. Então, estando no poder, o Bolsonaro é o único presidente na redemocratização do Brasil que perde uma eleição, fazendo tudo o que ele fez, botando a Polícia Rodoviária Federal, armando os militares, fazendo agitação, ameaçando o golpe e perdeu para o Lula que tinha acabado de sair da cadeia. Então, o Bolsonaro é forte? É. Mas perdeu, e depois de perder, ele está indiciado, ele não tem mais o poder, ele não consegue controlar nem o partido dele, e começam a aparecer sinais de que o PL, o partido do Bolsonaro, não vai sair tão forte assim, pelo menos nas capitais. Muita gente diz, olha, o Bolsonaro vai varrer o Brasil nessas eleições municipais. Também faz parte desse discurso meio de derrotado. Eu não sei o que acontece com os setores aqui, eu vejo muito isso nas redes, olha, eles estão muito fortes. Eles têm uma força, eles vão para a rua, mas eu acho que eles gritam tanto que o outro lado acaba acreditando na gritaria do Bolsonaro. Um sujeito que não conseguiu nem fazer o partido dele quando tentou. Lembra? Tentou fundar um partido, não conseguiu reunir as assinaturas, teve que correr para o PL do Valdemar da Costa Neto. E agora a gente tem pesquisas eleitorais em 3 capitais importantes no Brasil, inclusive lá onde nasceu o bolsonarismo, no Rio de Janeiro. Como é que está o partido do Bolsonaro lá no Rio de Janeiro? Pesquisa de hoje, Datafolha, saiu agora, no fim da tarde. Vamos trazer os números aqui? Rio de Janeiro, Datafolha, Eduardo Paes, com apoio do Lula. 53% na pesquisa Datafolha. Em segundo lugar, o candidato do PSOL, Tarcísio Mota, 9%. O candidato do Bolsonaro, o Ramagem, tem 7% do PL. O Bolsonaro foi até fazer comício com ele numa escola de samba, lá numa quadra de escola de samba no Rio de Janeiro. Olha, está numa situação horrorosa. É verdade que o Eduardo Paes, muito habilidoso e bom administrador também, atraiu muita gente que é próxima do bolsonarismo para dentro da campanha dele. É verdade isso. Mas o fato é que, simbolicamente, o PL do Bolsonaro está comendo poeira aqui. Pode não... Bom, provavelmente não vai ter nem segundo turno. O Eduardo Paes pode ganhar no primeiro. E o PL hoje está em terceiro lugar, segundo a pesquisa do Datafolha. Na terra do bolsonarismo, onde ele nasceu. Né? Ali do lado, em Niterói, também. O PDT está na frente na pesquisa, na eleição municipal em Niterói. Outra capital importante, Belo Horizonte, pesquisa Datafolha de hoje também. Quem é que está em primeiro lugar? É um bolsonarista? Olha, é um homem conservador, Tramonte, é um apresentador da TV Record, de programa de fim de tarde da Record. Está com 19%, mas não é do PL, é do Partido Republicanos, ligado à Igreja Universal. Em segundo lugar está o Leite, não é o Eduardo, é o João Leite, aquele que foi goleiro. Ex-goleiro do Galo. Foi goleiro do Galo, do PSDB, tem 12%. Nós temos aqui o quadro completo da pesquisa lá em Belo Horizonte. O candidato do Bolsonaro, o Engler, está em 5º, 6º lugar. O quadro não está aqui, mas é 5º, 6º lugar o candidato do Bolsonaro, do PL. Aqui, ó, Engler, Bruno Engler, tem 7%. O Rogério Corrêa do PT, a Duda Salabert do PDT estão na frente. Então, tudo bem, não está em primeiro lugar, não é ninguém de esquerda que está em primeiro lugar, mas também não é o bolsonarismo puro, raiz do PL, que aí seria esse Engler do PL. Né? Belo Horizonte. E São Paulo? São Paulo também, só que aqui o bolsonarismo está em aliança com o atual prefeito que é do MDB, o Nunes. Aqui o Bolsonaro está indicando o vice e aí, portanto, está presente na candidatura que está disputando com o Boulos. Mas não é o bolsonarismo na cabeça de chapa. Ele tem que fazer a mediação com o Nunes, com o atual prefeito, o Ricardo Nunes. Aliás, hoje a gente vai falar bastante sobre a eleição em São Paulo, porque o nome que está ali em terceiro, 4º lugar, que é o Pablo Marçal, cometeu mais um ato de barbárie, típico dele, cafagestagem, barbárie, desrespeito. Pablo Marçal. Aqui está o quadro em São Paulo. Datafolha de hoje. Ricardo Nunes, 24, Boulos, 23, Datena, 11. O coach picareta, como diz o Boulos, Pablo Marçal com 10, a Tabata Amaral com 7. Esse é o quadro do Datafolha em São Paulo. Nós vamos voltar a esse tema daqui a pouco para falar
das agressões que o Pablo Marçal fez à Tabata Amaral e como é que ela respondeu. Mas eu queria principalmente dar essa passada na situação do Bolsonaro, para a gente entender que não está escrito assim que, olha, eles são fortes, eles são indestrutíveis, eles vão ganhar tudo. Não vão, não vão. Você lembra, Rodrigo, que a questão de 2 meses, todas as manchetes eram PL vai fazer arrastão de prefeitos, vai varrer o país, quer fazer 1000 prefeitos. Era a conta por baixo do Valdemar e Bolsonaro, não está sendo bem assim como previsto. Pelo menos aqui no Sudeste, nas 3 capitais, ele está com alguma dificuldade. Vai eleger muita gente, eu não estou dizendo que o PL não vai eleger, vai. Mas essa questão do Rio, ela é importante. Fatal, ela é importante. É um candidato muito bolsonarista. Exato. E aí a gente vai olhando para o mundo, a gente fica preocupado, tem essa onda de extrema-direita no mundo? Tem. Né? O Trump, o Bolsonaro, a Hungria, o Milei, isso aí está presente. Mas acabou de... nós vimos ontem eleição na Inglaterra, e o que deu na Inglaterra? Ganhou a centro-esquerda. Né? Esse aqui é o candidato derrotado, esse aqui é o conservador e esse é o que ganhou. O novo primeiro-ministro da Inglaterra, do Partido Trabalhista, fez mais de 400 cadeiras no parlamento, de 650. Uma maioria ampla para o Partido Trabalhista. Então, olha, a onda de direita é preocupante, mas tem saída. Tem países em que você encontra outras formas para barrar a extrema-direita. Inglaterra, os liberais conservadores perdem e no lugar vem a centro-esquerda tradicional, os trabalhistas. E na França, vamos aguardar, né? A França, nesse domingo, decide. Nós vamos tratar desse assunto também mais tarde, mas é importante também ressaltar que na França, primeiro turno, a extrema-direita chegou em primeiro lugar, mas o sistema na França é um sistema até difícil da gente entender, é por distritos. E você vota no deputado naquele distrito, no primeiro turno você vota em quem você quer, e aí classifica para o segundo turno, não são só os 2 mais votados, é todo mundo que fez mais de 12% vai para o segundo turno da eleição parlamentar. Então é difícil saber o que vai dar na França, mas tem ali uma tentativa da esquerda e do centro liberal de retirar candidaturas para apoiar o outro, para não deixar a extrema-direita ganhar. Então, é nesse pé que nós estamos. A extrema-direita tem força, mas olha, aqui no Brasil, na eleição municipal, o Bolsonaro não vai ter aquela lavada que muita gente previa, não vai ter, ao contrário, está com dificuldade na terra dele e está indiciado e pode ser denunciado. E olha, se ele sai fraco, ou pelo menos mais fraco da eleição municipal, fica mais fácil prender o Bolsonaro no ano que vem. Eu acho que o timing é esse. Você conclui os inquéritos, a PGR, a Procuradoria, pode até oferecer as denúncias ainda este ano, aí passa a eleição, aí vem julgamento. O julgamento vai ficar para final deste ano e 2025 é um ano que não tem eleição. E aí é que Bolsonaro pode terminar condenado e, quem sabe, preso. Mais fraco politicamente e preso. Indiciado ele já está e daqui a pouco nós vamos falar com o doutor Agra, que vai analisar com a gente as possibilidades, as penas previstas. Eu só adiantei um pouquinho aqui o cenário, mas nós vamos voltar. Você que está interessado nesse tema, e acho que é o tema mais importante da semana, o que aguarda Jair Bolsonaro? Ele vai fazer barulho lá na reunião da CEPAC, lá em Santa Catarina, vai se fazer de vítima. Mas o que aguarda o Bolsonaro é condenação, prisão e enfraquecimento político. É isso, Gabi? Muito bem, a gente continua nesse aquecimento. Vamos falar também de como estão as coisas por aqui. A gente tem acompanhado bastante declarações do presidente Lula, né, em todas essas rádios que ele vem falando. Hoje ele estava em Osasco, aqui na Grande São Paulo, né? E sabe quem não estava junto com o presidente Lula? O governador Tarcísio de Freitas. O homem que não estava lá, né? O homem que não estava lá. Ou uma ausência que preencheu uma lacuna. Exato. Hoje, inclusive, foi o último dia permitido por lei para que os candidatos participem de inauguração de obras. O presidente Lula criticou, durante a presença nesse evento, aqueles que dizem que ele fala demais. Porque ele está, obviamente, falando das manchetes dessa semana que estavam atribuindo as falas do presidente Lula a uma alta do dólar, né? E tudo isso, sem contar as questões com o Banco Central. Agora, o presidente Lula, como sempre a gente vem batendo nessa tecla aqui, ele vem falando muito sobre economia e ele dessa vez falou sobre responsabilidade fiscal. Então, para a gente começar a nossa conversa aqui, aquecer um pouco, vamos ouvir a primeira fala do presidente Lula a respeito disso, a gente já volta a falar. Vamos ver.
Ah, que bom que eu falo demais, porque todo o tempo que eu não falava. Quando eu resolvi criar um partido político, Camilo, o nosso lema era o seguinte: eu quero criar um partido político para dar vez e voz aos trabalhadores brasileiros que nunca tiveram nem vez e nem voz. E estou aqui. E não adianta tentar criar caso comigo. Não adianta falar de responsabilidade fiscal, porque se tem uma coisa que eu aprendi com a dona Lindu, foi responsabilidade fiscal. Cuidar do meu pagamento, cuidar do meu salário, cuidar da minha família. E hoje a minha família é o Brasil. São 213 milhões de filhos que nós temos que cuidar. E só vai dar certo se a economia estiver arrumada. Que bom que eu falo demais, né? Já foi falando assim. Dá voz à classe trabalhadora. Exatamente. Já houve um tempo que ele não podia falar, né? Ficou preso justamente porque queriam calar. Aliás, não deixaram nem ele dar entrevista, lembra? Na eleição de 2018. Foi, verdade. O Lula estava preso, o Haddad candidato, aí alguns colegas nossos pediram, queremos entrevistar o Lula na cadeia. O Supremo disse, é proibido entrevistar o Lula na cadeia. Sendo que qualquer pessoa que está presa, se o juiz autoriza e a pessoa fala, eu quero falar, tem direito. Quantos jornalistas já entrevistaram gente... gente presa, condenada, e o Lula mesma já entrevistei. Já entrevistou, né? Sim. Claro, com autorização, tem regra, não é bagunça chegar lá e querer... Tem um processo, tem né? Um processo, você pede, o STF falou, é proibido, porque vai tumultuar o processo eleitoral. Então, o Lula já foi proibido de falar, né? E agora estão querendo proibir que ele fale de economia, né? Eu acho incrível. Pois é, e mesmo quando ele está falando de responsabilidade fiscal, quer dizer, então ele está defendendo a responsabilidade fiscal e mesmo assim a gente teve repercussão na imprensa. Vamos ver como é que foi na Folha de São Paulo, como é que eles noticiaram a fala do presidente Lula. Olha só, a gente tem aqui a imagem da manchete aí das redes sociais, né? A gente está vendo esse print das redes sociais. Lula diz que a economia não quebra e que não adianta falar de responsabilidade fiscal com ele. Mas foi isso que ele disse, né? A gente acabou de ouvir a frase exata. Recortaram um pedaço da frase dele. Chico, você quer explicar, assim, por quê? Vamos só, eu acho que vale o Chico explicar na sequência, só reforçar o que ele falou aqui, ó. Não adianta falar de responsabilidade fiscal, porque se tem uma coisa que eu aprendi com a dona Lindu, ou seja, a mãe do presidente Lula, foi responsabilidade fiscal. Cuidar do meu pagamento, cuidar do meu salário, cuidar da minha família. Foi ipsis literis o que ele disse. É uma manchete mandrake, né? Pegaram ali, deram um migué na manchete para justificar, porque querem seguir nesse samba de uma nota só, que Lula não é responsável fiscalmente, que quer gastar mais do que arrecada, porque qual é o sonho de todo mundo? De todo mundo dessa laia, do mercado? É cortar tudo do último miserável do país. É cortar de aposentado, BPC, é passar o facão. Então, nesse sonho da Faria Lima, cabe essa manchete que tem sido repetida toda semana. Embora Lula nunca tenha dito isso. Gente, e hoje, porque essa manchete é de hoje, né? Então, quer dizer, o Lula fala a frase completa. Não adianta falar de responsabilidade comigo, porque eu aprendi com a dona Lindu a ter responsabilidade fiscal. Quando você põe na manchete só assim, não adianta falar de responsabilidade comigo, dá a impressão que ele não quer saber desse assunto, que esse é um assunto para ele menor, que ele não vai ter responsabilidade fiscal. É o oposto do que ele disse. Então, é uma forma de jogar mais... Não é falta de interpretação de texto, não né, é. gente? Não. Combinar. É a famosa escolha. malandragem. Malandragem para fazer barulho, para gerar clique, porque daí a turma do mercado... O que o Lula falou isso, vamos ver aqui, aperta lá, gera clique, né? Já doida para voltar a especular o dólar, né, de novo? Agora, olha só que interessante, porque quando o Lula vai às redes sociais e aí ele pega exatamente qual foi a fala dele, que foi essa que eu acabei de ler, né, na conta oficial dele, também eu acho, Chico e Rodrigo, que é uma estratégia de comunicação que a própria equipe do presidente Lula agora está fazendo, diferente do que era antes, né? Então, pegar o que se disse na manchete do jornal e dizer, não, olha só, eu falei isso daqui, gente. É quase didático fazer isso também, né? Não é só rebater o que está sendo dito ali. É colocar exatamente como é que foi colocado. E aí as pessoas tiram as próprias conclusões. Quer dizer, o Lula respondeu a Folha, né? Coloca a frase inteira e diz, Exato. olha aí, tiraram. Pois é. Né? E quando ele faz isso, algumas vezes, eu vejo colegas falando assim, o Lula está atacando a imprensa. Gente, ele está debatendo. Aqui não tem ataque nenhum, ele está debatendo. Será que essa é uma forma honesta de fazer uma manchete, né? É claro, cada um faz a manchete que quer. Ninguém está dizendo que vai ser proibido, que vai processar. Mas é uma forma manipuladora de fazer a manchete, né? E que
quando a gente traz aqui o texto completo, fica claro que estão forçando a barra. Como forçaram a semana toda e a semana passada também, com essa coisa do dólar. A gente mostrou aqui que o real, sim, perdeu força em relação ao dólar, da mesma forma que o iene japonês e o peso argentino. E não tem Lula no Japão, que eu saiba. E não tem Lula na Argentina, ao contrário, tem um presidente de extrema-direita que, inclusive, nem fala com Lula e vem para o Brasil sem nem dar boa noite. A gente vai falar mais sobre isso também, né, Rodrigo? Agora, você queria falar alguma coisa a respeito disso, Chico? Porque eu queria trazer essa questão do Tarcísio, dele não ter ido nesse evento. Isso é importante. Porque não foi a primeira vez que ele não compareceu, né? E Mas aí ele lá está ele sendo vai. cobrado. A gente já vai falar onde ele está. Já a gente vai falar onde está o Tarcísio. Fica com a gente. Porque, voltando para essa inauguração lá em Osasco, que foi onde a gente ouviu essa fala do presidente Lula, essa foi a segunda vez que o presidente Lula compareceu a um evento público e que o Tarcísio não foi. E aí, o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, ele também falou sobre isso em entrevista, ele cobrou o Tarcísio diretamente a respeito disso. Então, o que ele falou? O Padilha, o ministro Padilha. O que mudou, abre aspas para o Padilha, foi o governador Tarcísio que antes ele ia para os atos. Ele que tem que explicar porque não vai mais. O presidente vai continuar convidando e investindo no estado de São Paulo. Agora, olha que importante, Tarcísio está num evento da extrema-direita. E não é a primeira vez que ele não comparece a esse ato com o presidente Lula. Esse diálogo, que seria tão importante, né? Vocês se lembram de eventos que o Tarcísio esteve junto com o presidente Lula e que foi mais amistoso? Eu acho que ele tem um receio de... Ele sabe que ele não vai conseguir. A base... Vai ficar chato com a extrema-direita, né? A base bolsonarista criticou muito o Tarcísio. Aquele evento que ele foi, que os dois trocaram a amabilidade. Uma troca de ideias democrática ali, trocaram uma... Até brincaram, né? Falaram, vem pro PT, Tarcísio. Ele está fugindo desse tipo de encontro. Porque essas obras, tudo que tem sido inaugurado pelo Lula aqui em São Paulo, é dinheiro do governo federal e com participação do governo do estado. O metrô agora em Osasco, e ele está fugindo. Ele está fugindo desse encontro, dessa foto, porque é ano eleitoral e ele corre como o diabo da cruz de estar ao lado do presidente. Agora, ele se encontra com o presidente do Banco Central, aí ele tem tempo para ir ao encontro do presidente do Banco Central. E é uma pergunta que a gente se faz, né? O Tarcísio tenta se apresentar como o bolsonarista moderado, se é que existe isso. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que continuar sendo bolsonarista e andar um pouquinho mais para o centro? Ou ele tem que fazer o contrário, ele tem que mostrar primeiro que ele é bolsonarista fidelíssimo. Acho que ele ficou com medo, que ele fez aquele movimento muito cedo de estar com Lula e de mostrar que tem uma certa moderação. Ele tem medo de perder o terreno de onde ele vem aqui. Se ele se movimenta muito ali para o lado do Lula, ele perde a base bolsonarista. Ele quer primeiro se fixar como bolsonarista mesmo, apostando que o Bolsonaro vai ficar inelegível e que vai cair no colo dele, né, esse eleitor. Ele não pode se mostrar infiel, né? O equilíbrio dele é esse. É esse. Agora, eu acho que erra quando vai no encontro desse, porque esse não é um encontro, assim, não é um encontro político normal, da vida democrática normal. É um encontro de extrema-direita. O que mostra que ele não é o bolsonarismo de garfo e faca. Então, assim, no cálculo político, eu acho que erra feio quando vai nesse encontro em Balneário Camboriú, né? Com o que há de pior da extrema-direita. Vamos trazer um pouco sobre como que está sendo não, mas vai ser esse evento. Começa esse fim de semana, vai começar esse final de semana, que é esse CEPAC, a gente está falando, o CEPAC, o que é isso, né? O que é isso? Vai reunir essas pessoas da extrema-direita, não só no Brasil, lá em Balneário Camboriú, que é a sede do CEPAC, né? Vamos dizer assim, de onde vai ser esse evento, lá em Santa Catarina, mas tem gente da extrema-direita do mundo todo. A gente estava falando aqui, o Javier Milei, o presidente da Argentina, vai estar lá. E também fez essa mesma sinalização, porque isso é uma sinalização política, de não se encontrar com o presidente Lula, como está fazendo o Tarcísio, mas está lá, marcando presença nesse evento de extrema-direita. E essa vai ser... Por que é tão importante, né, Chico e Rodrigo? Porque vai ser a primeira aparição do presidente, ou melhor, do ex-presidente Jair Bolsonaro, depois que ele foi indiciado no caso das joias. Então, ele não falou ainda a respeito disso. A gente teve os filhos, né, falando. Agora, a gente vai ter, então... Ele é uma das principais atrações, né, junto com o Javier Milei, inclusive, o presidente da Argentina, e que está causando um mega desconforto, inclusive, diplomático, porque ele está ignorando, não só ignorando o presidente Lula,
como também fez postagens no Twitter, né? Dizendo que é um dinossauro, ou seja, logo depois que teve aquele debate lá nos Estados Unidos, pegando uma carona nessa história do Biden, né, de estar num momento de fragilidade, tentando fazer colar essa história no presidente Lula também. E chamou ele de bebum também, né? Disse que ele é chegado em tomar birita, não me lembro exatamente. Sim, mas nesses termos, né? Mas foi isso aí, né? Explorou esse folclore também que persegue o Lula desde o sindicato do ABC, né? Então, não é nenhuma novidade. Ele explorou toda essa história e lá ele vai em busca de uma claque que o apoie nesse momento, que é um momento dramático, né? Agora, eu quero saber se as pessoas que estão nos assistindo, elas estão sentadas, né? Porque você sabe com quem que o Javier Milei vai encontrar? Com o Jorginho Melo. Nossa, Jorginho, governador de Santa Catarina. Governador de Santa Catarina. Estatura política. Exato, ele disse que é prioridade. Reunião agendada com o governador de Santa Catarina e com empresários também lá em Santa Catarina. Então, inclusive o porta-voz lá do governo argentino disse que esses encontros são prioritários, ao invés de uma reunião bilateral com o presidente do Brasil, né, que deveria ser prioridade, enfim. Tem, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem Javier Milei, tem Eduardo Bolsonaro. Olha só a galera que vai estar lá. Ricardo Salles, Magno Malta, Gustavo Gaia, Nicolas Meu Deus Ferreira. do céu. É a tropa toda. É a tropa toda do indiciado. É a tropa do indiciado. Que elenco, hein? Todo mundo aí é réu. O Ricardo Salles é réu em contrabando de madeira, quando era ministro do Bolsonaro. É o do passar a boiada, então tá um elenco e tanto, hein? É isso. Elenco e tanto, é diverso, né? Dá para dizer que é um elenco diverso da extrema-direita, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora, ele vai começar a partir de amanhã esse evento, e aí a gente tem que ver o que vai repercutir, né? De fato, o que vai sair. O ex-presidente, por exemplo, Bolsonaro, vai se pronunciar a respeito do indiciamento ou não? Vai usar isso como um discurso? Porque ele tem usado muito politicamente. O Eduardo Bolsonaro já tentou fazer isso colar nas redes também, né? Os filhos dele, de que ele está sendo perseguido politicamente. Então, vai tentar usar isso no CEPAC? Porque ele está ali falando com a base direta dele, né? Então, aí cola muito bem. Eu acho que o tom vai ser muito ataque ao Lula, né? Inclusive nessa questão de atacar a sua idade, dizer que Lula não está mais pensando direito, associá-lo ao Biden. Então vai ser esse que é um discurso, que é o tom que já foi pautado pelo Milei, ecoou no bolsonarismo. Agora você tem a imprensa, parte da imprensa consolidando essa pauta, que é a pauta de 2026. Ela nasce agora e está sendo estruturada, as manchetes estão sendo feitas diariamente. Tá tudo, o pacote do Bannon, o pacote todo preparado para 2026. Sim. E nesse encontro eu acho que isso vai ser muito bom. Porque esse CEPAC é um organismo que vem da extrema-direita dos Estados Unidos, né? A gente falava, o Reagan foi um destaque desses encontros lá nos anos 70, antes de virar presidente. Então, começa ali. E o Steve Bannon tem um papel central, né, nessa estratégia. Então, e aqui é o Eduardo Bolsonaro. Aqui o Eduardo Bolsonaro. Então, eu acho que vai ser isso. Bolsonaro vai se fazer de vítima, vai dizer que é perseguido, vai usar o indiciamento para tentar reafirmar esse caráter de alguém perseguido e bater no Lula por esse lado para tentar colar no Biden. E com isso, indiretamente, também ajudam na campanha do Trump lá nos Estados Unidos. Agora, o Bolsonaro tem uma coisa delicada para ele, que é ataques ao STF, ataque à Justiça, talvez não seja uma boa saída nessa hora. Né? Acho que ele tem que centrar em ataques, provavelmente ele vai centrar em ataques no Lula, não no STF. Porque acho que ele não vai para essa briga porque está em desvantagem e muita, viu? Vamos chamar a Cristina Serra para essa conversa? Eu acho, sinceramente, que para o Bolsonaro, gente, ele ter sido indiciado, lá ele vai estar falando com o público dele, vai usar o discurso de perseguido, vai sair, na verdade, para ele, nesse evento ele sai fortalecido, porque ninguém que está lá nesse evento vai fazer nenhum tipo de questionamento. Sim, ninguém vai. Então, Cristina Serra está chegando aqui, cadê ela com a gente? Acho que ainda não temos. Agora sim. Oi, Cris, vi uma onda do mar ali no fundo. Boa noite, chega mais aqui com a gente. Oi, pessoal, boa noite. É que eu estou hoje aqui numa situação diferente da habitual. Eu estou em Belo Horizonte.
Mas, enfim, estava aqui acompanhando o debate de vocês sobre essa cúpula, digamos assim, essa cúpula da extrema-direita aqui no Brasil. Uma coisa que nem devia ter espaço para acontecer aqui, enfim, mas vamos lá. Vamos lá, eu queria te ouvir também, Cris. A gente estava debatendo aqui sobre como vai ser para o Bolsonaro ir a esse evento, vai ser a primeira aparição pública dele depois do indiciamento. Mas aqui acho que a gente concorda, né, que ele vai usar esse discurso de perseguido e para ele não vai ter nenhum tipo de ônus, assim. Lá, né? Lá, exato. Eu acho que ele não tem muito como escapar desse figurino, né? O discurso é esse, o papel de vítima do sistema é esse, mas ele tem que ter cuidado, ele não pode ser muito verborrágico também, né? Eu acho que ele vai, como ele sempre faz quando ele está nas cordas, digamos assim, e esse indiciamento é um fator de preocupação para ele, evidente, ele talvez seja mais contido, né? Ataques ao STF, nem pensar, e acho que mesmo nesse contraponto dele com Lula, talvez ele seja mais cauteloso. Enfim, é sempre muito difícil prever o que o Bolsonaro vai fazer, mas ele certamente vai ser a estrela do encontro e vai assumir esse discurso de vítima, sem dúvida nenhuma. Agora, aquilo que eu falei aqui, muito rapidamente, né, de que esse encontro não deveria nem acontecer, porque isso aí é um ninho de golpistas, né, esse encontro. Eu acho que é muito importante, acho que esse tipo de encontro devia ser monitorado, acompanhado, não só pela imprensa, para a gente entender exatamente o que vai acontecer ali, mas acompanhado e monitorado pelas instituições responsáveis, enfim, pela polícia, o que for, porque aquilo ali, como eu falei, é um ninho de golpistas, né? Os golpistas brasileiros todos estarão lá, e eu queria, a minha curiosidade como cidadã e como jornalista, e eu gostaria muito de ver isso na imprensa, quem é que está financiando esse encontro, quem é que banca, né? Porque isso tem um custo, isso tem uma logística, né? Não sei se o governo de Santa Catarina está entrando com alguma coisa, né? Mas essas coisas, enfim, um evento como esse tem custo, né? Quem é que está pagando, sabe, transporte, alimentação para essa gente toda que vai estar lá? Duvido que as pessoas estejam tirando do próprio bolso, sabe? Então, eu acho que, assim, é uma coisa para exigir, primeiro, o nosso repúdio como sociedade, sabe? O Brasil abrigar esse tipo de evento, né? Como teve na Espanha, eu acho que coisa de um mês atrás, né, e que mereceu uma repulsa, inclusive protestos nas ruas lá em Madrid, porque teve um encontro também de extremistas de direita lá em Madrid. O que me espanta hoje, sinceramente, sabe, depois de tudo que a gente viu, do que o bolsonarismo é capaz de fazer, né, é que aconteça um encontro desse tipo, dessa envergadura, com um presidente de um país vizinho aqui presente, e que isso não motive protestos nas ruas, sabe? Eu acho que é um evento que deveria, assim, a esquerda, o campo democrático, progressista, deveria estar mobilizado neste momento para protestar contra um evento da extrema-direita, que, como eu disse, é um ninho de golpistas aqui no Brasil. Um evento desse tem que merecer a nossa repulsa, o nosso repúdio muito claro. Não pode vir aqui um presidente como esse Milei, aqui no Brasil, depois de ter dito o que falou, esse sujeito deveria ser declarado persona non grata aqui dentro do Brasil. A gente não pode achar que é normal isso, ele ofender o nosso presidente como ele fez, né? E vem para cá, no final de semana, participar de um evento para se encontrar com o ex-presidente golpista. Isso não é normal, isso não é trivial. Não é mesmo. Isso não é uma bobagem. Agora, isso merece o nosso repúdio. Claro. Sobre o financiamento, você tinha informação, não é, Gabi? Sim, e eu concordo inteiramente com a Cris, né? A gente não pode naturalizar esse evento. E é importante lembrar também, olha só, a Juliana Dalpiva já revelou
que o PL, o partido do Jair Bolsonaro, injetou quase 150 mil reais no CEPAC só no ano passado. Então, a gente teve 110 mil investidos por meio do Instituto Álvaro Vale, que é uma fundação do partido, para quem não sabe. Então, tem esse nome, né? E muitas vezes a gente não faz a ligação. Vai pela fundação, você não atenta que isso é fundação isso é dinheiro público de fundo partidário. Partido do Jair Bolsonaro. E aí, além desses gastos que são do fundo partidário, como você bem observa, Chico Sá, 9 deputados federais do PL também já gastaram quase 35 mil reais em recursos da Câmara, tá? Com passagens, com diárias para ir nesse evento. Então, importante. E eu acho que isso não é nem a pontinha do iceberg. Tá? Não, isso é pouco dinheiro. É 150 mil do fundo partidário. É importante a gente apontar isso, né? Do fundo partidário. Então, eles estão gastando dinheiro do fundo partidário e dinheiro do Parlamento Brasileiro para bancar a ida de deputados. Mas tem também empresários, né? Tem também empresários. E tem o dinheiro do governo de Santa Catarina. Porque a parte de segurança vai ficar toda por conta dele, principalmente a do Milei. Então, é dinheiro público. É dinheiro público normalizando um encontro de pessoas que detestam, odeiam a democracia. Isso. Está lá o inquérito do STF, para qualquer um ver, tá? Gente golpista que detesta a democracia, não namora, não flerta com a democracia em hora nenhuma. É isso. Isso. Eu queria devolver para a Cris, porque eu acho, Cris, que esse ponto que você diz sobre mobilização nas ruas, estou até olhando aqui o nosso chat, falando a respeito disso, né? Sobre essa conspiração, tem gente chamando aqui, é uma conspiração contra a democracia, contra o Brasil, porque, de fato, são nesses eventos, a gente já teve diversas reportagens investigativas mostrando como a extrema-direita está articulada para fazer, por exemplo, para espalhar mentiras em meio ao processo eleitoral. Isso aconteceu no Brasil quando a gente teve vídeos divulgados, né, lives que depois foram bloqueadas, porque divulgavam mentiras sobre as nossas urnas, sobre o nosso processo eleitoral. Então, isso é muito perigoso, né? Esse tipo de coisa que sai de um evento como o CEPAC. A gente está falando sobre conspiração mesmo, né? Não é teoria da conspiração, é de fato o que acontece. É isso aí. As combinações são feitas em eventos como esse. É isso. A Cristina nos ouve? Ouve. Tô ouvindo vocês. Pode ir, Cris. O Brasil, a gente não pode naturalizar que o Brasil se torne um lugar que receba um evento desse e que isso seja considerado normal dentro do jogo democrático, né? É exatamente isso que o Chico falou há pouco. Essa gente odeia a democracia, odeia a república, odeia direitos humanos, odeia o Estado democrático de direito. E eles vêm aqui com dinheiro nosso, né? É dinheiro público bancando isso, né? E vem aqui para conspirar contra a democracia. Sabe, é muito perigoso a gente achar que isso não faz parte do cenário político atual, porque a extrema-direita é uma força política, ela é, de fato, uma força política nesse país, ela está no Congresso, ela domina o Congresso, né? Mas a gente não pode achar isso normal. Eu estou dando ênfase a isso porque isso é uma coisa que me choca. Quando eu soube da realização desse evento, né, ainda mais com a presença do Milei, tendo ele ofendido o presidente nosso, é o nosso presidente, gente, goste-se dele ou não, ele representa a instituição presidência da República, tem que ser respeitado, sabe? Então, eu acho até que o governo brasileiro já deveria ter chamado o embaixador para conversar, que é aquela etapa anterior até de um rompimento da relação diplomática. Não pode ficar por isso mesmo, sabe? Eu acho isso. E uma coisa importantíssima também que o Chico mencionou há pouco, é a pauta, né? Já está tudo, a pauta de 2026, ela já está aí, e o Milei está contribuindo para essa pauta quando ele chama o presidente Lula de jurássico, não, de dinossauro. Ele chamou, né? Chamou de dinossauro. A pauta lá dos Estados Unidos que já foi importada pela extrema-direita daqui,
né? Está velho, está senil, já está com dificuldade cognitiva. Então, a gente já está vendo o discurso de 2026 agora, sabe? A gente não pode deixar isso prosperar e avançar sem se contrapor de uma maneira muito firme. Perfeito isso que você está falando, Cris. A gente vai trazer aqui o Pablo Marçal. Só queria apontar porque o William De Luca está lá na cidade. Né? E aí ele falou um pouco aqui, ele está conversando aqui comigo sobre o clima na cidade. Ele disse que o clima é zero de encontro, assim. As pessoas estão vivendo a vida normalmente, não tem um movimento adicional, assim. A cidade não está mobilizada no entorno disso. Ele até brincou, ele falou, aqui só se fala em outra coisa. Então, só para dar um pouco do clima, do contexto que está por ali. E só um adendo também, eu falei sobre o argentino que espalhou as fake news, só para não deixar de dar um nome aqui aos bois, é o Fernando Serimedo, que participou, inclusive, das lives da campanha e da campanha do Javier Milei, de extrema-direita na Argentina. Diga lá, Chico. Não, a gente fala sobre o que o William falou, né? O que o William reportou. A gente começa a falar assim, parece também que a Santa Catarina inteira esperando os caras, né? Não é bem assim também. Mas óbvio que vai ter uma repercussão, que é a repercussão que eles querem e que a repercussão eleitoral vai ser forte. É isso. Muito bem, vamos trazer essa história também, que envolve a extrema-direita, mas nossa, é um absurdo também essa história que a gente vai conversar agora. Desse coach, né, do Pablo Marçal, que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo também. Meu Deus do céu, a que situação chegamos aqui na cidade de São Paulo, pelo PRTB. Ele atacou a Tabata Amaral, deputada, enfim, pré-candidata à Prefeitura de São Paulo também. Ele deu uma entrevista para um podcast da Isto É, da revista Isto É, e disse que o pai da Tabata, essa história é mega delicada, inclusive, da família dela. Ele disse que, basicamente, que a Tabata, é até difícil, né, de colocar essas palavras, mas basicamente que ela é responsável pela morte do pai dela. Vamos dar uma olhada no que disse, assim, a frase, entre aspas, do Pablo Marçal. Olha só. Também tive um pai que foi alcoólatra, mas a família ajudou ele e ele deixou o alcoolismo. Ela foi para Harvard, o pai dela acabou morrendo. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. Igual imagino que ela pode fazer com o povo de São Paulo. Isso é de uma baixaria. Assim, canalice, né? Canalice que eu não sei, assim, além da canalice política, né, Gabi, Chico e Cristina Serra, também a exploração pessoal, porque, imagine, a Tabata, de fato, perdeu o pai. Faz muito tempo, né? Muito antes de ser política muito e tudo. Antes, sim. E daí ela respondeu. Mas, assim, independentemente do que fosse, então é a canalice política e a falta de qualquer limite. Ele acha que pode trazer isso desse jeito que ele trouxe. É um negócio assim. Quando eu vi, eu também fiquei muito indignado. Qual seria a reação de um de nós se um sujeito desse falasse uma coisa dessa pra gente, né? É um negócio, assim, absurdo. E ela respondeu nas redes sociais também, fez muito bem. Eu quero passar a palavra para a Cris, mas vamos assistir o vídeo da Tabata Amaral respondendo a esse absurdo. Vamos ver. Gente, eu tava trabalhando, parei agora para olhar o celular e tá cheio de mensagem sobre esse ataque nojento do Pablo Marçal contra mim e meu pai. Ele insinuou numa entrevista que meu pai morreu por minha culpa, que eu deixei ele aqui doente e fui estudar nos Estados Unidos. É uma falta de caráter absurda, é perverso, é nojento mesmo. Esse é um assunto muito difícil, mas eu vim aqui esclarecer para nenhum cretino usar a história do meu pai contra mim novamente. Eu cresci numa família muito, muito humilde e meu pai sempre foi a pessoa que mais acreditou em mim. Ele era um cara bom, era um homem brilhante, mas infelizmente era bipolar, não foi diagnosticado, não foi tratado e ao longo da vida foi se tornando alcoólatra também. Quando eu era adolescente, ele começou a usar crack e as coisas pioraram muito. No fim, ele estava sofrendo demais. Na mesma semana que eu fui aceita em Harvard, ele cometeu suicídio. Foi o momento mais difícil da minha vida. Mas eu estava aqui quando ele morreu, eu não estava fora. Então essa baixaria do Pablo Marçal sequer faz sentido. Eu era muito nova, sofri muito e cheguei a desistir de ir para os Estados Unidos. Eu fui, mas nunca deixei de cuidar da minha família. Com 18 anos, eu estava num país estranho, estudava o dia inteiro e trabalhava à noite como babá para mandar dinheiro para minha mãe. Pablo Marçal, com essa mesma idade, fazia parte de uma quadrilha de roubo de banco. Meu pai teve uma vida muito difícil, mas foi e segue sendo meu maior exemplo e meu maior incentivador. Eu segui em frente com a certeza de que ele me acompanha e tenho orgulho de tudo que nós fizemos para eu chegar até aqui. Eu nunca fiz nada que envergonhasse a minha família. Será que o Pablo Marçal pode dizer a mesma coisa?
coisa. O ataque dele não é por acaso. Ele tá descontrolado, porque falou que eu não podia ser prefeita por ser mulher e achou que eu ia ficar calada. Eu respondi listando os crimes dele e ele baixou o nível ainda mais, porque não tem resposta e não sabe lidar com a verdade. Eu já comprei briga com muita gente poderosa, rebati muita mentira, enfrentei muita coisa pra chegar até aqui. Não vai ser esse sujeitinho que vai me intimidar. É inacreditável, né, gente? Eu queria ouvir a Cristina. Olha, vamos lá, canalice, cretinice, baixaria, é uma coisa repulsiva o que esse sujeito fez. Agora, para começo de conversa, né, gente, ele deu uma entrevista para a revista Isto É, um podcast da Isto É. Quer dizer, não era nem para a revista ter publicado uma coisa dessa, né? Porque primeiro é mentira, né? E a Tabata esclarece isso muito bem. Então, assim, primeiro é mentira, segundo é perverso com a história dela, com a história do pai dela, né? A Tabata tem uma história bonita de vida, de superação, de uma pessoa que saiu, né, de uma situação extremamente difícil, materialmente falando, foi para os Estados Unidos, estudou, enfim, é uma pessoa que tem muitos méritos, né? E essa história bonita de vida, né, e com tantos bons exemplos para tanta gente, é distorcida e vira na boca desse sujeito desqualificado, né, vira um ataque contra ela. É de uma crueldade tamanha que até faltam um pouco as palavras para a gente qualificar o que esse sujeito fez. Agora, isso nós estamos, gente, na fase de pré-campanha. Você imagina quando começar de fato a campanha, né? Se ele se mostra capaz de algo tão repulsivo, tão canalha, agora, imagina o que a gente vai enfrentar na campanha. Novamente, volto a falar das instituições, né, que fiquem muito atentas e que impeçam esse tipo de coisa. A gente não pode se acostumar com a linguagem violenta da extrema-direita, né? A extrema-direita usa esse recurso, como técnica, como método, né? Essa linguagem violenta. Isso não é normal, isso não está dentro da liberdade de expressão. Isso não pode ser albergado pelo conceito da liberdade de expressão, que é tão importante para a democracia, e de fato é. Mas isso não é, o que ele fez não é. Ô, Cristina. Né? E isso precisa ter limite. E você repara, Chico, Gabi, a gente vinha falando há vários dias, como é que a extrema-direita, a gente fala, eles mentem. Eles normalmente partem de algo que existiu e depois misturam com a mentira e distorcem, porque, de fato, o pai da Tabata morreu. E de era fato, alcoólatra. Ela foi estudar em Harvard. Sim. Só que ele mistura tudo. Primeiro, ela nunca negou isso, né? Ela nunca negou, ela fala sobre isso. Aí ele mistura e transforma a história no seguinte: ela foi estudar enquanto o pai estava aqui precisando dela, abandonou o pai, isso não se faz. Aí ele mentiu, abusou. E aí, gente, e se isso fosse ainda verdade, não era algo que se traga para um debate, porque isso é uma coisa doloridíssima. Muito pesado. Seria dolorido em qualquer circunstância, mesmo que tivesse acontecido assim. E se fosse uma menina de 18 anos, foi para os Estados Unidos e não foi capaz. Ela não tinha o papel de cuidar do pai, que é o adulto. O pai é que tinha que cuidar dela. Mas ele está jogando para ela uma responsabilidade, né, e que é mentirosa. E se fosse verdadeira, seria uma canalice do mesmo jeito. E ele faz a violência. Eles não têm limite. Eles não têm limite. Esse sujeito levou gente para uma montanha e as pessoas só não morreram porque foram os bombeiros lá resgatar. Ele não tem limite para nada. É um perverso. E ela fala ali, en passant, que enquanto eu estava estudando, ele estava assaltando banco. O que é verdade. É verdade essa história? Ele fazia parte de uma quadrilha... conta essa história, Chico. Que lesou muitas pessoas no país. Ele não era o chefe, porque ele não tinha competência nem para liderar essa quadrilha que roubavam as pessoas, roubavam contas bancárias, roubavam bancos virtualmente. Uma quadrilha digital, está até aí na tela, Chico. Foi uma das quadrilhas mais bem organizadas do país, especializada nesse tipo de roubo. Uhum. Ele tá isso o processo prescreveu em 2018, foi uma prescrição, ele não foi inocentado. Uhum. Por falhas em apurações de polícia, etc. Não sei se alguém
intencionalmente não apurou direito, eu sei que ele se safou por isso, mas ela fala absolutamente a verdade. E agora a gente descobre, Gabi, porque o Boulos outro dia disse que ele era um coach picareta. É muito pior do que picareta. É muito pior. O Boulos precisa mudar a fala dele. É muito pior do que picareta. E a gente traz esse histórico de envolvimentos do Pablo Marçal, a gente colocou aqui na tela um esquema, eu vou trazer alguns aqui, olha só. Ele foi acusado, então, pelo MP de Goiás de integrar essa quadrilha digital que falsificava boletos para fraudes. Como guia, para quem não sabe dessa história, essa arte, acho que agora que está aí na tela está certa, preciso ver com a pessoa que tem miopia, né? Claramente ele entrava com vírus no seu computador, Isso. computador de uma dona de casa, de um aposentado, ele entrava com vírus e com falsos boletos para pegar dinheiro para ele. Isso, e aí ele fez também essa ida para o Pico dos Marins em São Paulo. Essa história que ele levou mais de 30 alunos, né, do Pico dos Marins em São Paulo, isso porque ele é coach, né, então a gente está dizendo alunos aqui, mas ele não é Era professor. Uma experiência imersiva, de subir uma montanha. Tal, né, tudo a ver com esse papo de coach aí, só que o que aconteceu, como não tinha um preparo, nem ele, nem as pessoas que estavam com ele não conseguiu concluir o trajeto, teve que ser resgatado pelos bombeiros. Olha o perigo, gente, porque parece que é uma história engraçada, mas na verdade é super perigosa, é irresponsável. Risco de vida. Colocou as pessoas em risco. Outra história também colocando pessoas em risco. Ele criou uma maratona surpresa para os funcionários para correr 42 quilômetros. Gente que nunca se preparou para correr uma maratona. E uma das pessoas não aguentou. Mesmo se preparando, muitas pessoas não conseguem correr 42 quilômetros. E aí um funcionário do Marçal morreu durante o trajeto, Bruno Fonseca. Essa história também é gravíssima. O Pablo Marçal também, algumas das empresas dele respondem a mais de 100 processos na justiça. Aqui para trazer algumas dessas histórias absurdas do Pablo Marçal, né? Não, canalha de marca maior, né? Não tem o que dizer de um sujeito desse. Agora, ele não aplica nenhuma novidade. Ele aplica nesse método dele de atingir a Tabata, ele aplica a cartilha que a gente conhece muito bem da eleição de Bolsonaro em 2018, a gente conhece da eleição de Bolsonaro em 2022, a gente conhece de toda a extrema-direita brasileira. É barbarizar, falar aquilo que a gente fala. Não é possível que ele está falando isso. E fala, e dobra a aposta, e fala mais. É a barbárie, assim, porque daí ele se torna um representante de uma turma que acha que política é tudo uma podridão. Então, pode ter um cara mais podre ainda falando de qualquer barbaridade, sem limite nenhum. Rodrigo, como é que ele vai se cacifar como o legítimo representante do bolsonarismo em São Paulo? Porque o Ricardo Nunes levou parte do bolsonarismo. Como o Pablo Marçal diz, eu sou o verdadeiro candidato da extrema-direita. Cometendo atitudes bolsonaristas extremadas, que é esse caso. Ele quer se cacifar como o legítimo representante na corrida eleitoral de São Paulo do bolsonarismo. Bom, roubando, inclusive, foi exatamente isso que eu pensei, Chico. Quando ele é baixo assim, ele está sendo a representação do Ele conversa com o porão, com o subsolo, com o esgoto do bolsonarismo. E aí ele quer roubar, e o verbo aí é apropriado no sentido mais correto possível, ele quer roubar eleitores da candidatura de direita do atual prefeito Ricardo Nunes. Então, ele quer se firmar como esse cara da bandalheira total. É isso. Inclusive, você falou do Guilherme Boulos, Rodrigo. O Guilherme Boulos falou sobre isso, ele comentou também. Ele foi para as redes sociais, prestou toda a solidariedade ao Tabata Amaral, diz que é lamentável que o cenário político da nossa cidade seja contaminado por ataques tão baixos. É isso, né, gente? Sim. Não é sobre posicionamento político, não tem nada a ver com gostar ou desgostar dos posicionamentos da Tabata. É sobre o quão baixo. De um ataque canalha. Isso não é da democracia. Isso é de gente que vai se reunir lá na praia de Camboriú. De Camboriú, das cervejarias de Munique. Balneário Camboriú. O William sempre nos conserta aqui. Balneário Camboriú. Ô, Cris, posso aproveitar também para trazer aqui para você comentar também os dados, né? A gente tem aqui a pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo. Como é que está a história? Já que a gente está falando justamente de candidatos, né? Pré-candidatos aqui da disputa eleitoral. Então, a gente tem a divulgação do Datafolha. Hoje, o Ricardo Nunes, do MDB, que é o prefeito, está tecnicamente empatado com o Guilherme Boulos, do PSOL. Então, a gente está vendo aí, em primeiro lugar, 24%, empatado tecnicamente com o Boulos, do PSOL, 23%. Depois vem o Datena,
do PSDB, 11%. Aí o Pablo Marçal, 10%. A Tabata, 7%. Maria Helena, do Novo, 5%. E os outros candidatos ficaram dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Agora, é um tanto quanto assustador, né? Você vê também o Pablo Marçal ali em quarto lugar. Cris, queria ouvir sua posição a respeito disso, porque à medida que ele vai se aproximando da extrema-direita, ele vai virando candidato do bolsonarismo e pode ser que cresça. O que você acha? Qual que é a tua avaliação? O Pablo Marçal já é um absurdo ele ser candidato, né? Como eu disse, acho que um candidato tão desqualificado deveria ou deve existir algum mecanismo que não permita uma pessoa com a ficha corrida que vocês apresentaram aí, né, responsável, inclusive, pela morte de um funcionário, um ex-funcionário, não é possível que essa pessoa esteja habilitada para concorrer. Mas, enfim, temos até o momento ele como pré-candidato. E, de fato, o percentual dele é assustador, né? Ele é tipo um Mamãe Falei, né? É outro personagem desse mundo, desse esgoto bolsonarista, esse tipo de gente, né? Uma versão atualizada do Mamãe Falei. Na verdade, Gabi, o que me surpreende na pesquisa, e que eu acho que pode ser o grande fator aí de surpresa nessa campanha para a Prefeitura de São Paulo, é o Datena, né? Porque ele está em terceiro lugar, acaba de se apresentar como pré-candidato e já nessa situação, né, de terceiro lugar, um cara muito conhecido, né, porque é uma figura da comunicação, que sempre transitou por essa faixa que chega muito perto desse público sedento por soluções fáceis para problemas complexos, né? É um cara muito, muito próximo dessa discussão sobre a segurança pública ou a falta de segurança pública, que é um tema central, né? Muito embora a segurança pública não seja uma atribuição de prefeitos, né? Não é uma atribuição do poder municipal, é do poder estadual, é uma discussão que está colocada, né, para qualquer cidadão em qualquer cidade brasileira, quanto mais São Paulo, né? E ele tem discurso para esta pauta, ele tem discurso. Então, eu acho que o Datena pode ser, sim, um fator aí de desarrumação desse quadro que a gente está vendo até o momento, né? Que são justamente Ricardo Nunes e Boulos empatados tecnicamente. Só para ressaltar aqui, é Marina Helena, né, a pré-candidata a prefeita de São Paulo, do Novo. Do Novo, Marina Helena. Marina Helena. E na arte a gente tinha colocado Maria Helena. É Marina Helena. Muita gente até acha que ela está com índice alto, porque quando você oferece o nome Marina ali, as pessoas podem achar que é a Marina. Isso. A Marina, porque é só Marina, será que é a Marina Silva? E ela está com 5%, o percentual, assim, para uma pessoa desconhecida, um pouco fora da curva. Muito alto. Bastante alto, é isso. É considerado alto, sim. Cris, obrigada por hoje. Sempre bom te ouvir, querida. Bom final de semana para você. Valeu. Valeu. Boa noite. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Sextou para mim agora. Agora vai. A gente continua por aqui trazendo uma história também, gente, que, olha, a polícia militar, enfim, sendo racista no Brasil não é muito uma novidade, só que a gente tem uma história para trazer hoje que é uma abordagem da PM do Rio que acabou acionando até o Itamaraty. Como é que é essa história, gente? Vou pedir até para a gente colocar a manchete aqui que está no nosso site. Então, Itamaraty é acionado após PMs abordarem com arma jovens negros filhos de diplomatas no Rio de Janeiro. Então, eles enquadraram esses policiais, um grupo de 5 jovens que são filhos de diplomatas lá em Ipanema, no Rio de Janeiro, e 3 desses jovens, né, desse grupo, eram filhos de diplomatas do Canadá. O Gabão e a Burkina Faso, com idades entre 13 e 14 anos de idade, né? Quer dizer, jovens mesmo, adolescentes. Bem jovens, ali. Adolescentes. E aí o Itamaraty recebeu os embaixadores lá do Gabão e da Burkina Faso, entregou um pedido formal
de desculpas, porque a gente tem as imagens que estão passando aí na sua tela, para você que está só nos ouvindo, vale a pena dar uma olhada na imagem agora, porque tem justamente a abordagem que foi feita nessa última quarta-feira, né? Eles estão chegando no prédio, dá para a gente ver ali na calçada típica ali da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? O jovem chegando num grupo e a hora que vão entrando no prédio, a polícia já sai com a arma na mão do carro policial e abordam o grupo. Inclusive, quem também postou essa história foi o Guga Noblar, nosso colega, porque no grupo também estava o sobrinho do Guga Noblar, jovem, e aí estão lá os filhos, enfim, parentes de gente do corpo diplomático de países africanos e também do Canadá, né? Você falou Burkina Faso, Gabão e do Canadá. É uma abordagem, assim, racista, né? Exato, porque inclusive os consulados estão apurando a denúncia de racismo por parte lá da Polícia Militar, né? E o G1 também apurou, né, a reportagem do G1, que a PM obrigou que esses jovens tirassem o casaco, só que aí o que eles contaram, né? A versão desses jovens é que os PMs, eles perceberam o erro e aí eles dispensaram todo mundo, só que aí eles alertaram para que eles não andassem na rua para não serem abordados de novo. Gente, como assim? Caramba, estamos cheios de razão, não volte para a rua, porque não vai acontecer de novo. Aí a gente tem nota, claro, da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, que disseram que vão analisar as câmeras corporais dos agentes para averiguar se houve excesso na abordagem. E, bom, uma longa história também essa coisa das câmeras nas fardas policiais, né, gente? É importante. Nesse caso, foi a câmera de um prédio que captou ali. Pois é. Do próprio prédio onde eles A gente já tem as imagens, né, não gente? precisa de gravações deles, né? Acho que eles querem saber se os policiais falaram alguma coisa, se abordaram de uma maneira assim. Mas só a ideia de descer do carro já com a arma na mão para um outro país no mundo seria chocante, né? Você já poder, com a arma na cabeça, está andando por uma calçada e se fazem isso em Ipanema, como é que não é em outros bairros mais afastados da região nobre? A gente sabe bem, o noticiário diz como é que é. Como é que é. É isso. Vamos voltar a falar do indiciamento do Bolsonaro e dos outros 11, né, gente? Claro. Ele está indiciado, ontem a gente trouxe essa notícia aqui, é o assunto da semana. E os crimes que foram encontrados pela Polícia Federal e agora está na mesa do Xandão nesse momento, eles têm penas de até 12 anos de prisão. Peculato, por exemplo, é um desses crimes. E a gente vai se aprofundar nesse assunto agora com o advogado, jurista Valber Agra, que inclusive é responsável pela ação, o Chico Sá falou muito bem sobre isso, que tornou o Bolsonaro inelegível, né? Então, o Valber vem conversar com a gente a partir de agora, especialista em direito eleitoral, enfim, grande conhecedor do direito. Valber, prazer falar contigo mais uma vez, querido. Seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui nessa noite. Gostaria de cumprimentá-la, o Rodrigo, o Chico Sá. Para mim é um motivo muito interessante. Já sei que vocês estão olhando aqui o que é que está por trás. Eu estou aqui na Faculdade de Direito do Recife, junto com a USP, que é uma faculdade das mais antigas, de 1827, com os alunos aqui do meu lado escutando. E Valber é professor, né? E dessa escola só sai fera. É Tobias Barreto pra cima. O negócio aí é quente, né? É a casa de Tobias. Exatamente. Vamos dar uma olhada para conversar essa conversa com o Valber Agra, né? Os crimes, no caso das joias, especificamente, de acordo com a Polícia Federal, né? Então, a gente tem associação criminosa, de 1 a 3 anos de reclusão. A gente tem a arte, vou pedir, já temos aí na tela, lavagem de dinheiro, reclusão de 3 a 10 anos e peculato, apropriação de bem público, de 2 a 12 anos. Então, vou começar por essa perspectiva. Valber, o que a gente pode ter a partir de agora, sendo que a PGR, né, vai decidir se torna réu ou não, ela pode aumentar, inclusive, essas penas, né, ela pode incluir outros crimes e ela pode diminuir. Pela sua experiência, o senhor acha que são esses mesmo que a gente pode esperar? E o caso das joias talvez seja o mais complexo aí de indiciamentos em relação a Bolsonaro. A gente pode esperar que realmente vá ser um caso que vai levar Bolsonaro à cadeia? Veja, primeiro é um processo que seguiu todas as formalidades. Eu não estou falando de um triplex que não é meu. Eu não estou falando de um sítio que não me pertenceu. Eu estou falando de um fato que, por incrível que pareça, uma seleção de fatos que em nenhum momento foi negado. Ou seja, o que eu vou fazer para aplicar as normas é outra história, mas em nenhum momento esses fatos foram negados.
houve uma coleção de joias, houve relógios, houve a venda de parte desse material nos Estados Unidos, houve o que é grave, e não foi negado, é provado, foi utilizado um avião da FAB para levar-se isso. Então, essa fase das investigações com indiciamento quer dizer o quê? Há fumaça do bom direito, há uma probabilidade muito grande de ter esses fatos, esses delitos narrados, associação criminosa, lavagem de dinheiro e peculato, ter sido feito pelo ex-presidente. Então, em havendo isto, ele já foi indiciado, esses autos agora vão para o Ministério Público. Se o Ministério Público aceitar essas tipificações, vai-se para um segundo momento, que é a denúncia, e quando essa denúncia for aceita pelo juízo competente, o relator é o ministro Alexandre de Moraes, ele tecnicamente será considerado réu. Mas veja, todas as fases processuais, o que a gente chama de devido processo legal, que é algo da civilização, não é um processo kafkaniano acusatório. Ele está no começo ainda, ele ainda não é réu, atenção nisso, só com aceite da denúncia ele se torna réu, para com todas essas ferramentas, que são as ferramentas que devem ser de todos os cidadãos, ele possa se defender e, ao final, a justiça dizer se realmente houve ou não o cometimento do delito. Mas volto a dizer que esses fatos não foram negados. Isso é o que me chama mais atenção. Doutor Valber, é um prazer conversar mais uma vez aqui. Rodrigo. Tudo bom? Daqui a pouco a gente vai falar sobre os outros indiciados, né? Porque tem mais 11, inclusive militares de altíssima patente, almirante, general, coronel, tenente-coronel, ex-ministros, né? Mas eu queria só entender, são 3 crimes que estão sendo atribuídos ao Bolsonaro, o senhor explicou muito bem, por enquanto é a polícia, a procuradoria ainda não denunciou, ele só vai virar réu se o juiz aceitar lá na frente, no caso o STF, né? Mas, em tese, como é que fica? As penas são somadas, porque são 3 crimes, né? Primeiro precisa ver se a Procuradoria vai denunciar pelos 3 mesmo. Se denunciar pelos 3, as penas são somadas? Que tipo de pena, que tamanho de pena que pode cair para o Bolsonaro nesse caso das joias? Ainda não estamos nem falando daquele outro lá do golpe de Estado, que provavelmente vai ter uma pena maior. Mas aqui, soma os 3 crimes, como é que se dá esse balanceamento? Como é que seria em tese? Na verdade, ele está sendo investigado por 4 considerações. A milícias digitais, o cartão de vacinação, a tentativa de golpe, a abolição do Estado Democrático de Direito e as joias. Como é que são essas penas? Eu acho que os fatos são bem claros, então não tenho nem dúvida que eu acho que será denunciado por esses 3 fatos. E aí as penas variam, por exemplo, associação criminosa 1 a 3 anos, a lavagem de dinheiro 3 a 10, como vocês colocaram aí, peculato de 2 a 12. Essas penas são somadas de acordo com o quê? Com todas as circunstâncias dos crimes, as atenuantes, os agravantes, as causas de diminuição e as causas de aumento. Então, depois de fixado a pena base, que vai variar muito, né? Vai ser um pouquinho acima da mínima e abaixo da máxima, e de acordo com essas circunstâncias ela pode subir ou diminuir, mas nada impede, por exemplo, que ele seja penado aí a 25 anos de prisão, que seria uma pena máxima, dependendo, como eu acho, não sei, não tenho certeza, mas se ele for réu primário, obviamente, essas condições, essas circunstâncias delitivas vão fazer com que a pena se aproxime mais de uma pena base aí em torno dos seus 7, 8 anos. Perfeito. Chico. Boa, doutor Valber. Não, tá bem explicado. Outra coisa, doutor Valber, fala-se muito, de ontem para cá, você vê 1 milhão de manchetes numa aposta de que nada acontecerá durante o período eleitoral com o Jair Bolsonaro. Nem denúncia, como se o inquérito não pudesse se mexer durante esse período, como nada se mexesse na justiça durante o período eleitoral. Isso é puro jogo de adivinhação, né, doutor Valber? Porque não há nada em Código Penal, não há nada em lei, em letra da lei, que diga que alguém não pode ser denunciado durante o período eleitoral. Não é isso? Chico, se eu fosse uma pitonisa, por mais que eu goste de estar aqui na Faculdade de Direito, eu deveria comprar uma ilha lá em um recanto paradisíaco da Ásia. Mas, olha, não há nada que impeça isso. Exato. O que é que deve ocorrer? Pela minha experiência, o que é que deve ser feito?
Durante o período eleitoral deve haver, obviamente, a denúncia do Ministério Público e ela deve ser aceita pelo STF, não há nenhum impedimento. Agora, nós sabemos que há um excesso de trabalho no Poder Judiciário, mas que essa denúncia será feita nos próximos 1 ou 2 meses, não tenho nenhuma dúvida disso, nenhuma dúvida. Mas impedimento legal não há. 1 a 2 com toda meses. certeza. 1 a 2 meses, muito boa essa apresentação. Agora, tem a possibilidade da Procuradoria esperar chegarem os outros casos para fazer uma denúncia só? Porque, né? Porque... Não, impossível. Uma denúncia deveria haver uma uniformidade por conexão, se esses fatos fossem fatos que dissessem respeito um ao outro, mas são fatos separados. Na verdade, essas 5 investigações são 5 investigações autônomas, então não tem para que fazer nenhum tipo de conexão entre elas. Perfeito, tá bem. Excelente. É importante isso, é importante porque a mais esperada talvez seja do 8 de janeiro. O 8 de janeiro, vai ficar um pouquinho mais para frente. Vai ficar mais para E frente. a pena maior. E A pena maior e mais grave para a democracia, inclusive. Isso aí. Exato. E a do cartão de vacina, não que seja menos grave, mas também foram pedidos mais elementos para a Polícia Federal de investigação. É isso, exatamente. Vamos trazer os demais, eu acho que a gente podia ir para os outros indiciados. O Bolsonaro, acho que ele traçou, o doutor Valber traçou um bom quadro para a gente aqui, uns 2 meses Pode me aí. chamar de Valga, viu? Tá bom. Valber, Ou me tá chamem bem. de professor. Professor, tá bem, porque daí até pelo cenário. Professor Valber, é isso aí. Prefiro. É muito mais dignificante. Eu sei que não está em voga isso, mas para mim me enche de alegria. Maravilha, professor. Vamos dar uma olhada nos outros indiciados, então, junto com o Jair Bolsonaro. A gente já falou ontem, a gente trouxe detalhes sobre cada um deles, mas a gente tem o ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid, o Fábio Weingarten, né? Federico Wassef também, advogado da família Bolsonaro, o Mauro César Lorena Cid, que é o Mauro Cid pai, basicamente, o Osmar Crivellati, também falei dele aqui, né, o segundo tenente-coronel, meio que o braço direito do Mauro Cid, Bento Albuquerque, ex-ministro Bolsonaro. E Almirante. O Marcelo da Silva Silveira também. Marcos André dos Santos Soeira, que é o assessor, né, o ex-assessor do Bento Albuquerque. É aquele que trouxe as joias e parou ali na alfândega em São Paulo. Perfeito. O da mochila. Da mochila. Isso. E o Júlio César Vieira Gomes, José Roberto Bueno Júnior e Marcelo Costa Câmara, falamos deles aqui a respeito também. Agora, Valber, tem uma pessoa... Porque eu não posso deixar de fazer essa pergunta, porque aqui no chat, toda vez que a gente fala dos indiciados, todo mundo diz, tá, mas e o Nelson Piquet aqui? Nelson Nosso Piquet. chat, na hora, as pessoas perguntam por que a gente teve mais de 100 caixas do Bolsonaro que ficaram armazenadas no galpão da fazenda do Nelson Piquet. Valber, o nome Nelson Piquet ainda pode aparecer? A investigação é robusta. O que a gente pode dizer aqui? Porque a gente tem o relatório de investigação da Polícia Federal, que agora está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. A gente não teve acesso ainda, ele que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, e ele vai encaminhar esse relatório para a PGR, que vai ficar encarregada de elaborar uma denúncia, né, ou não também. Agora, a gente tem esses nomes, tem nomes de militares de alta patente, e pessoas como Nelson Piquet que não entraram nessa lista. Como é que você avalia o caso especificamente do Nelson Piquet, que é o que todo mundo quer saber aqui no nosso chat? Veja, é difícil falar sem os elementos do processo. Mas, ora, vamos lá. São 10 caixas, ou 20, 30. O que é que tem nas caixas? Ele deveria estar nesse processo se tivesse alguma relação com as joias. Mas nós não sabemos o que tem nas caixas. Se eu não posso saber, como é que eu posso condená-lo? Olha, nós, forças progressistas, nós não podemos fazer os mesmos erros dos regimes autoritários, que é não dar o devido processo legal, não dar as garantias constitucionais. O fato das 10 caixas, por ser 10, 20, 30, 100 caixas, se eu não sei o conteúdo, eu não posso, ao menos, fazer qualquer tipo de ilação que ele deveria estar nesse processo. Agora, se numa dessas caixas eu comprovasse que havia joias, como o caso é de joias, aí sim, dever-se-ia fazer uma investigação, dando-se contraditório em ampla defesa, havendo esses autos, aí sim ele deveria também ser investigado.
Porque o fato de estar na fazenda... Uma coisa é ele é bolsonarista, Ele teve atitudes que eu acho em alguns momentos horrorosas, teve. Daí a ser culpado no caso das joias, acho que é isso que o professor Valber está falando, né? Vai uma diferença no processo. E não houve nenhuma diligência na fazenda dele. Foi tudo no aeroporto, em outros lugares, foi em Miami, foi à venda, a casa de leilão aí em Nova York. Então, não passa realmente pela fazenda Piquet. E eu acho, Chico, que muito mais importante do que o Piquet, e a gente reforçou isso, eu queria também ouvir o professor Valber, é o fato de ter militares, ex-ministros, e você tem um almirante, um general, um coronel, um tenente-coronel, 4 militares de alta patente do oficialato brasileiro, iniciados por roubo de joia, por associação criminosa. Eu não sei se é muito comum isso no Brasil, a justiça comum denunciar militares, né? Eu queria ouvir sobre isso, né, professor? Olha, esses últimos acontecimentos marcam, no meu entender, uma consolidação do Estado Democrático de Direito no Brasil. Porque nós temos um ex-presidente sendo investigado sem perseguição, dando-lhes garantias, é uma coisa assim que nós não víamos com facilidade ao longo da nossa história, republicana ou imperial. Imperial muito menos, republicana ainda difícil. Mas veja, o que me chamou a atenção foi um almirante que estava naquele momento exercendo um cargo de ministro do Estado, tentar entrar com uma joia, a pedido de um presidente, para tentar, o ajudante de ordem 120 mil, mas a gente deve tomar cuidado, porque o mais danoso não foi isso, não. Foi a venda da refinaria Landulfo Alves lá na Bahia. Sim. Foi a venda da Eletrobras. Isso, perto do que ocorreu com essas doações do grande patrimônio brasileiro, isso é um protozoário, isso é algo... a cadeia do neutro dentro de todo o macrocosmo do Brasil. Então, assim, isso revela o quê? Uma quebra de parâmetros morais da sociedade, mas isso é muito claro. Mas a gente tem que olhar essa quebra de parâmetro desse parâmetro axiológico, desse parâmetro moral, mas não é só em determinados segmentos, não. Nós também devemos fazer meia-culpa nossa. Por exemplo, Piquet deveria estar envolvido, mas Piquet deveria estar envolvido porque eu não conheço Piquet e ninguém vai dizer aqui que eu sou Bolsonaro. Ninguém pode me acusar de muita coisa, mas de bolsonarista, não. Isso não. Isso, meu DNA e meus atos me absorvem sumariamente. Mas veja, não conheço Piquet, não sei nem da existência dele, não gosto de Fórmula 1, mas veja, por causa das caixas, não vamos acabar com isso. O Estado, que é um Estado inspirado no terror de Robespierre, é ruim para a cidadania inteira. Porque depois esse terror vira, essa perseguição, esse Estado leviatã, esse Estado demiurgo, é ruim para todos. Não há salvamento fora do Estado Democrático de Direito. É isso. Exatamente. Isso é porque, professor, eu acho que ficou muito uma herança, um péssimo legado do ritmo de andamento e da arbitrariedade da Lava Jato. Então, ficou muita gente viciada no ritmo da Lava Jato, o ritmo do cinema e não da justiça. Sim. Acho que por isso que se cobra hoje. Mas o senhor citou a refinaria da Bahia, e óbvio por conta dessas joias terem vindo de países que estavam envolvidos com a compra dessa refinaria na Bahia. É a suspeita que possa ter sido, assim, vamos dizer, um agrado pelo fato do governo brasileiro, isso, né? Ter entregue um patrimônio tão importante como a Landulfo, como a refinaria na Bahia. Exatamente. Landulfo Alves, Landulfo Alves. É isso, exatamente. A questão que a gente não discute, nós deveríamos discutir, de onde veio essa joia? Por que essa joia? Por que uma refinaria que dizem que foi vendida por menos da metade do preço, por um fundo internacional que não tinha expertise nessa relação. Esse fundo que comprou não tinha nenhuma expertise. Então você acha mesmo que essas 120 mil dólares vendendo, isso é coisa do flanelinha que vai apanhar aí a carteira, isso é um punguista. Isso não é nada diante do quê? Do furto sistemático, que é sistemático, que tem um valor, toda uma narrativa toda própria das nossas riquezas. E depois foi privatizado, houve o quê? O aumento desmensurado do preço do diesel na Bahia. Exatamente. Onde teria uma refinaria.
É isso. Isso aí, gente. Acho que a gente vai encaminhando aqui para o final. Eu só não queria deixar de dar aqui a arte sobre o passo a passo. Sim. Então, a gente vai tem a Polícia Federal investigando e, eventualmente, indicia, só para as pessoas entenderem, né, qual que é o caminho. Esse a gente passo teve, já foi, então, né? um indiciamento. Exatamente, Rodrigo. A gente teve agora um indiciamento pela Polícia Federal. Aí, a Procuradoria-Geral da República avalia as provas, pode pedir mais investigações e, eventualmente, denunciar os indiciados ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal pode tornar os denunciados réus, arquivar ou enviar o caso para a primeira instância também. Vamos fechar com o Valber rapidamente, Valber, porque a gente já está aqui no laço, né? Rapidinho. Mas eu não queria deixar de te perguntar quanto tempo a gente deve chegar ao final dessa história, né? Que é, de fato, a gente efetuar prisões. Porque ele falou que a denúncia seria nos próximos meses, mas aí até vir o julgamento. Exato. É para 2025, é isso, doutor? Veja, não vejo motivo para prisão preventiva. Parte da esquerda cai nessa narrativa, uma narrativa, inclusive uma narrativa benfazeja para Bolsonaro, para vitimizá-lo. Mas uma sentença final, em primeira instância, em torno de 2 anos. Transitado em julgado, aí eu espero que veja o ICL com 15 anos e possa ser que eu não veja essa decisão transitada em julgado. Mas mesmo sendo já no Supremo Tribunal Federal, porque se o julgamento já acontece no Supremo... Sim, desculpe, cometi uma falha agora enorme. Porque eu estava falando, tendo primeira, segunda, terceira instância... No caso, a gente já está lá em cima, a gente já está na corte. Eu fiz um erro crasso, me perdoe. Foi que eu fiquei muito animado com o convite de vocês. 2 anos, então, porque já está direto no Supremo, né? É isso aí, tá bem. Então, 2 anos. Pois não. Tá bom. Doutor Valber Agra e professor Valber Agra, muito obrigada pela sua presença aqui. Direto da Faculdade de Direito do Recife. Será que vai dar aula agora no período noturno? Do Direito do Recife, que agora no ano de 27 completaremos 200 anos, bem Olha como só. a USP. Maravilha. Que maravilha. Largo de São Francisco. Maravilhoso. Um abraço a todos Grande e a abraço. todas. Um abraço. Até mais. Abração, boa noite. A gente vai chegando aqui, né, na sexta-feira. Então, gente, 2 anos aí, hein? A gente está falando com um jurista com muita experiência na área, hein? Vamos encaminhar para a nossa sexta-feira? Tá liberada de Jurubeba? Quem está com a champanhe guardada para a prisão do ex-presidente, toma hoje e pega outra, já coloca para gelar, porque a justiça demora um pouco. Exato, não segura a champanhe. Mas comemora o indiciamento, bom, por que não? Pois é. Para sextar bem com o indiciamento, Já tá é bom, já é um passo. Já é um grande passo, gente. Falando em grandes eventos, esse final de semana a gente vai ter não só, vamos ter 2, a gente vai ter o lançamento também do Chico Sá, do livro do Chico, tá aqui em cima da mesa, ó. Tá aqui de novo, Exato, Pacaembu, ali na frente do Pacaembu, Feira do Livro, 5 da tarde, espero vocês. Sábado. Isso aí. Aí Sábado, eu te espero amanhã. para Jurubeba depois. É É isso aí. E a gente vai ter também no domingo um evento que é o Apocalipse Tecnológico, uma aula que a gente vai ter no ICL aqui ao vivo, 8 horas da noite. Faltam 2 dias, então. Ainda dá tempo de você se inscrever e garantir a sua vaga para assistir. Vai ser online, gratuita, com o Adam Alter, com o Eduardo Meira, que vai fazer essa mediação, que vai conduzir essa conversa com o Adam. Ele que é um dos maiores especialistas de relações entre humanos e a tecnologia. E aí você vai entender a fundo, né? Pesquisador, assim, com muita experiência em como a tecnologia controla, influencia os nossos comportamentos, as nossas emoções, tudo isso, Big Techs, todo esse papo que você precisa saber, eleições, vai estar tudo no papo do Edu com o Adam Alter. Então, a moderação vai ser dele. Para participar, você precisa se inscrever em icln2.com.br. Então, vai lá, se inscreve, icln2.com.br, garante a sua vaga e assiste a nossa aula ao vivaço nesse domingo. Tem programa melhor para fazer domingo às 8 horas da noite? Não, junta a família toda, porque interessa a todo mundo. É isso aí. É isso. Muito bem, então, gente. Obrigada, Chico Sá, Rodrigo Viana. Vamos sextar hoje, porque, já deu o horário. Agora sim liberou a Jurubeba. Beba, Jurubeba, como diz Gilberto Gil. Beba, Jurubeba. É isso aí, gente. Boa noite para vocês. Bom final de semana. Curtam muito juízo, mas nem tanto. Vamos nessa. Boa.
Faltam só 2 dias para nossa aula Apocalipse Tecnológico. Uma aula que vai ser dada por um dos maiores professores do mundo, Adam Alter, eleito o melhor professor da New York University, um dos 40 maiores professores de negócios do mundo e autor do livro Irresistible, que ficou como best-seller nos Estados Unidos por anos. Se você já está inscrito na aula, fica atento no seu e-mail, e lá que vão chegar as informações. A gente se vê domingo, dia 7, às 8 horas da noite.